Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Eduardo Monteiro, sou estudante finalista do curso de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do meu TCC em forma de aula. Não vou apresentar a proposta toda do meu TCC porque, enfim, é muito alongada e é muito maçante apresentar assim tudo de uma vez. Então, vamos lá. O tema aqui gira em torno do eixo principal do meu TCC, é o teatro grego. E dentro do teatro grego eu estou fazendo uma análise sobre a peça Hipólito, do dramaturgo Eurípides, apresentada a primeira vez em 428 a.C. E o que eu vou apresentar aqui hoje vai ser o prólogo da peça. Eu acredito que eu não vá conseguir apresentar todo o prólogo completo porque é muito complexo, é muito denso. É uma das propostas que eu vou falar mais tarde sobre a escrita de Eurípides que torna a peça cada vez mais complexa dentro do que a gente conhece como teatro grego. A edição que eu vou usar aqui vai ser a edição de tradução do professor Perdão. A tradução que eu vou usar vai ser a do Trajano Vieira, que possui um ensaio do Bernard Knox, que é essa edição aqui, da editora 34, como vocês podem ver. E ela é bilíngue. Ela tem o grego original de um lado e nós temos a tradução do outro. E eu vou usar como suporte teórico a obra Mito e Tragédia na Grécia Antiga, do professor Jean-Pierre Vernant e do professor Pierre Vidal-Naquet, que é esse aqui, da editora Perspectiva. Todos esses livros eles estão disponíveis na internet e também vocês podem adquirir eles, né, pelas principais lojas de venda online. Mas recomendo que procurem na internet, que é mais jogo, né? O grátis sempre é melhor. Enfim, vamos lá. Quem foi Eurípides, né? Eurípides foi um dramaturgo grego que viveu na Ática, ali na região da cidade de Atenas. Era um dramaturgo dito revolucionário para a época. Ele foi muito influenciado pelo filósofo Anaxágoras de Clazomenas, e essa influência filosófica ela vai refletir diretamente na escrita do Eurípides enquanto dramaturgo. Por que eu estou dizendo isso? Muitos dramaturgos da época, como Sófocles, Ésquilo, criticavam a escrita de Eurípides por ele ter tornado o teatro democrático, por assim dizer. E democrático aqui a gente não tá usando no sentido de aplicado ao povo. Como assim aplicado ao povo, Eduardo? O teatro democrático de Eurípides, ele é democrático no sentido de apresentar e dar narrativas profundas a personagens que não são tidas como principais, como por exemplo os servos, os escravos, enfim, outros personagens menores dentro da peça que assumem papéis das quais seriam de falas principais, como por exemplo a gente vê em Hipólito. Em muitas passagens do diálogo da Nutriz, que é uma serva da rainha Fedra, que eu vou falar um pouco mais depois, ela tem passagens profundamente filosóficas e que, inclusive, Sófocles, em As Rãs, na peça dele, ele critica isso. Ele fala que o Eurípides tornou o teatro democrático e isso seria, na visão dele, um perigo. E aí a gente já começa as divergências, né? Será que é um perigo apresentar a instrução filosófica a personagens menores? E a gente pode trazer isso para a vida real, né? Olha, já começamos a fazer uma linkagem filosófica aí do teatro grego e a vida real. Enfim, vamos lá.
A peça ela é habituada no Palácio de Trezena, é uma cidade que era próxima a Atenas. E as principais personagens do drama são Afrodite, a deusa do amor, Hipólito, que é filho de Tiseu com a amazona Antíope, os servos de Hipólito, que é um coro secundário, a Nutriz, que é a serva principal que vai aparecer na peça, junto com a rainha Fedra, que é inclusive a próxima personagem que eu iria falar, que é a esposa de Tiseu, que é o herdeiro do trono de Atenas, que está exilado nessa cidade, que é Trezena, aonde está habituada a peça, o mensageiro e Ártemis, a deusa da caça. A peça ela tem um caráter muito próprio dela, que não é encontrado em outras peças fora do teatro euripidiano. O argumento dessa peça, para que ela ocorra, é o seguinte: a tragédia se passa em Trezena, cidade costeira próxima a Atenas, onde Tiseu cumpre exílio de 1 ano por ter matado os Palantídas, sobrinho do rei Egeu e pretendente ao trono ateniense. Em Trezena vivia também o filho ilegítimo de Tiseu, Hipólito, fruto de uma união com a amazona Antíope, ou Hipólita, segundo outros mitos, outras versões desse mito do nascimento de Hipólito. O jovem Hipólito cultuava a castidade e a deusa da caça Ártemis, desdenhando Afrodite, deusa do amor. A Afrodite, esta deusa, com o intuito de se vingar dele, monta uma trama enfeitiçando Fedra, a esposa de Tiseu, e aí tem o início da peça toda. Eu não vou tentar, não vou dar o spoiler aqui, eu vou tentar não dar o spoiler da peça, mas o que eu posso adiantar é que Afrodite ela vai ter um papel principal nessa peça, e isso que se trata o meu TCC. Vamos lá. O prólogo começa da seguinte forma. Começa com Afrodite. O prólogo, a primeira parte do prólogo, são 71 versos, que é a parte do monólogo de Afrodite. E é nessa parte que vai ser narrada o que de fato vai acontecer durante a peça. E isso é uma dica que deve ser notada. O teatro euripidiano, ele tem essa particularidade de trazer o prólogo à peça, para que se fale inicialmente do que se vai tratar posteriormente, diferente de outros dramaturgos, os quais já começam a peça diretamente, como a gente pode ver em Antígona. A peça ela já começa direto, ela é linear, vai narrando tudo que tem que acontecer na tragédia, e no fim vai ter a conclusão daquilo que viria a ser. Já em Eurípide é diferente. A peça ela começa com um prólogo, inclusive isso é um caráter que ele traz para o teatro grego. Começa com o prólogo, e a partir do prólogo que vai ter a narrativa da peça. Muitos teóricos hoje dizem que isso é uma espécie de revolução no teatro euripidiano, que veio, na verdade, com Eurípides, e que transformou o modo de escrita do teatro, inclusive reflete até hoje nas produções que a gente conhece, né? Por exemplo, no cinema, a gente tem a espécie do prólogo no... me fugiu a palavra? No trailer. Isso, trailer. O trailer é uma espécie de prólogo, porque ali vai ser narrado o principal contexto que vai se situar a obra ali. O principal argumento condensado. Não vai te entregar o que de fato é a obra, mas vai te entregar o grosso. Vai te falar, olha, essa obra aqui tem esses caracteres aqui, então assista para você entender o que está se passando aqui. É essa a ideia do prólogo também de Eurípide. Vamos lá. Eu vou ler as 5 primeiras linhas do monólogo de Afrodite,
ela está falando sozinha, ela vai apresentar a peça. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que acontece. Afrodite surge em cima do palco e começa o monólogo. Magna entre humanos e jamais anônima, no céu urânio. Chama-me de Cipres, morador além-mar, nas fímbrias de Atlas, quando avistem o esplendor solar. Favoreço o piedoso a mim solícito, mas aniquilo quem no pensamento me desdém. Também apraz ao Deus o dom que o homem lhe destine. A princípio parece que essas falas de Afrodite ela não tem muito nexo, né? Mas vejamos as duas primeiras linhas do verso. Magna entre humanos e jamais anônima no céu urânio. Chamam-me de Cipres. O que Afrodite está fazendo aqui? Ela está se autoproclamando. Ela está falando, olha, o meu nome é Cipres. Um dos nomes dela. Isso é um epíteto. O que é um epíteto? Um epíteto nada mais é de que outros nomes que chamam ou uma divindade, ou um herói, ou uma pessoa, seja ela quem for. Cipres é denotado a Afrodite porque na tradição hesiódica, na Teogonia, escrita por Hesíodo, a Cipres é narrada em seu nascimento na região do Chipre, que ela supostamente teria nascido na região costeira ali da região de Chipre, no arquipélago dessas ilhas. E na tradição grega, isso foi incorporado à própria genealogia do que se conhece dessa deusa. Então ela começa falando, chama-me de Cipres, na linha 2. Magna entre humanos e jamais anônima no céu urânio. O que tem dentro dessa frase que parece ser complexa? Magna entre humanos. Afrodite, na condição mitológica em que ela se encontra no período grego, ela é uma das deusas mais temidas do panteão olímpico. Todos conhecem Afrodite porque ela é a deusa do amor, ela é a deusa da sexualidade, das relações amorosas, das relações carnais. Enfim, ela é uma deusa muito cultuada. A presença dela em todas as regiões da Ática, da Grécia Antiga, é muito forte. Então ela já começa falando de si. Magna entre humanos e jamais anônima no céu urânio. O que jamais anônima no céu urânio quer dizer? Que todos os deuses do panteão olímpico e também de outras regiões, como ela vai falar nas fímbrias do Atlas, conhecem ela. Ou seja, todos os deuses e todos os humanos, homens, mulheres e figuras não que tenham esse caráter sexual bem definido, conhecem ela. Ou seja, o nome dela em si já é ela. Quando ela fala, chama-me de Cipres, ela já está falando, meu nome é Afrodite e eu sou conhecida entre homens e entre os deuses. No céu urânio. O céu urânio é denotado a Uranus, o deus céu, que inclusive é de onde vem a origem de Afrodite. A Afrodite nasce de Uranus. Contrário do que se dizem, né? Na verdade, tem versões desse mito. A Afrodite teria nascido de Urano e não de Zeus, sendo assim uma espécie de sobrinha / irmã de Eros e não sua mãe. Vamos continuar. Ela continua na linha 9. Em breve demonstrarei que falo que é verdade. Estipe de Tiseu e da Amazona, Hipólito, pupilo de Piteu, tão só na cidadela de Trezena alardeia que sou a pior das deusas. Renegando o leito, renuncia às núpcias, venera Ártemis, irmã de Apolo, primaz a seu olhar entre os eternos. Bom, vamos lá desmistificar o que está escrito entre a linha 9 e a linha 16 do prólogo.
ela tá falando aqui que ela vai falar a verdade sobre o que ela vai narrar no mito. Ou seja, ela tá demonstrando que a história, além de ser narrada por ela, é uma verdade dela. E nós, em condição de humanos, no caso no teatro grego, nós não discordamos de um deus quando ele está narrando. Quando nós vamos, por exemplo, na Ilíada, e também na Teogonia e em outros poemas épicos, clássicos, todos eles começam com a narração das deusas musas. Ou seja, quando Hesíodo começa falando: canta minha cólera, ó deusa funesta, ele tá falando Deus pra musa, deusa musa. Ó deusa musa, me conta a verdade do que acontece nessa história, para que eu não conte mentiras aos homens. Só que aqui a gente tem um caráter diferente. A gente tem uma deusa do panteão olímpico, que é a Afrodite, narrando uma história. E a gente tem que lembrar que os deuses olímpicos, eles não são puramente éticos. Eles não estão narrando o tempo todo a verdade. Então, essa verdade de Afrodite é no entendimento dela enquanto deusa. Nós temos que entender que a visão de um deus é diferente de uma visão humana. Então a ética humana, ela não é aplicada à ética da virtude dos deuses. Então ela fala: demonstrarei que o que falo é verdade. Ou seja, a história que ela vai narrar é verdade na medida em que a palavra dela que está narrando assegura isso. Estípe de Tiseu e da Amazona Hipólito, pupilo de Piteu. Aqui ela tá falando: olha, o que eu vou falar da verdade aqui, a garantia da verdade que eu vou falar dessa história é sobre o Hipólito, que é filho do Tiseu e da Amazona Hipólita, ou Antíope, e que ele, como ela fala na linha 13, alardeia que sou a pior das deusas, renega o leito, renuncia às núpcias e venera Ártemis, irmã de Apolo. Ou seja, ela tá falando: olha, o que eu vou narrar aqui é uma história verdadeira sobre Hipólito, esse que diz que eu sou a pior das deusas, eu, Afrodite. A gente tem que lembrar que é a Afrodite que tá falando. Ele tá falando que eu sou a pior das deusas. Ele renega os meus princípios religiosos míticos. Aí ela já fala isso. Olha, a gente tem que pegar os detalhes da fala, porque isso também mostra como o pensamento grego, na época, o pensamento teatral religioso, já está saindo dessa questão e entrando na questão política. Ela fala: renega o leito, renuncia às núpcias e venera Ártemis, irmã de Apolo, primaz a seu olhar entre eternos. Quando eu digo que essa questão que está saindo da pauta religiosa e entrando na pauta política, o que eu quero dizer é que o teatro de Eurípides, ele não é um teatro puramente mitológico ou religioso, como a gente encontra em outros autores. Os principais agentes dessa peça, que eu já falei os nomes, eles que vão tratar dessa questão. O fundo é um fundo religioso, mas o que implica é uma questão política, ética da vida prática. E eu não quero falar o final da peça, porque isso vai dar spoiler. Vai ser complicado, mas a gente vai entender. Vamos continuar na leitura. No jangal verde cloro com a virgem, perros fatais atiça contra feras. Convívio demasiado ao ser mortal. Lembra que ela falou ali na linha 15 do verso que o Hipólito, ele venera Ártemis, a irmã de Apolo, que é primaz com seu olhar eterno aos homens. Ela tá falando: olha, o meu problema não é com Ártemis, meu problema não é com Apolo, meu problema não é com nenhum deus. O meu problema
como ela vai falar aqui na linha 19, é o convívio demasiado desse mortal para com essa deusa especificamente. Por quê? Lembremos, na condição mitológica, os deuses todos devem ser respeitados e venerados como tal, sem que haja a negação de um deles. Como assim? Mas na Ática, na cidade de Atenas, existia um templo só para um deus, ou só para outro deus, como por exemplo tem um templo só para Poseidon, ou então só para Atena. Ok, isso não é errado. Só que o problema é um ser humano da época adorar apenas um deus e não adorar ao panteão olímpico. Ou seja, se ele dedica o seu tempo muito mais a Ártemis do que e nega total a existência de Afrodite, de Poseidon, de Zeus, seja lá outros deuses que forem, isso gera a ira de um deus contra essa pessoa, porque é ensinado na condição religiosa grega que todo homem deve ser apraz a todos os deuses, porque isso é uma condição do homem, ele tem que adorar todos os deuses na mesma medida em que os deuses são apraz para com os homens. Como assim, Eduardo? O que você está falando? Em linhas gerais, a grosso modo, o que eu quero falar é: todo homem é obrigado a ter as suas condições religiosas demonstradas a todos os deuses, seja qual for a medida, seja ela pouca ou muita. E aí a gente pode até usar o termo sufrosine, a justa medida. Esse homem tem que ser justo, e quando eu falo homem aqui eu não estou falando de gênero, masculino ou feminino, estou falando da condição humana. Essa pessoa, ela tem que ser minimamente justa na medida em que adora a Ártemis e também a Afrodite. Mas a partir do momento em que ele renega, como a gente vê na linha 14, renega o leito e renuncia às núpcias, que são práticas vindas da deusa Afrodite, isso já ofende a própria existência da deusa. Ou seja, ele dá muito mais privilégio para Ártemis, que é uma deusa casta, ou seja, ela é virgem. Ela ganha mais o olhar de Hipólito do que a Afrodite. E aí a gente poderia se questionar: ué, mas por que a Afrodite está se importando com um mero humano? Isso é muito comum na literatura grega. A gente encontra muito isso. Por exemplo, lá na Ilíada, a gente vê que Zeus tem um interesse por muitas humanas. E Aquiles, que é o principal herói da Ilíada, é filho também de uma ninfa. Então essa relação de proximidade entre os deuses e os homens é muito comum. E nesse caso específico nós estamos falando de uma semideidade. Como assim? Hipólito é filho de uma amazona, ou seja, ele é filho de uma heroína mitológica com um rei. Assim como a gente também vê outros casos, né? Zeus é pai de muitos heróis, semi-heróis, semideuses e afins. E Hipólito não é diferente. Além de ser um homem de uma condição social alta, porque ele é também filho de um rei, ele também é um semideus. Porque ele é filho de uma amazona, de uma guerreira mitológica. Então, a gente já vê aqui que o interesse de Afrodite em punir, que ela vai fazer isso, ela vai punir Hipólito, não é simplesmente por punir um homem qualquer. Ela vai punir um nobre, um homem nobre, mesmo que ele seja filho de uma relação não reconhecida. E aí ela continua: vazia de indívia, por que eu sentiria? Ela já entrega aqui na linha 20 do prólogo que ela não tá com inveja de Ártemis. E ela questiona: por que eu sentiria? Por que eu sentiria inveja da adoração de Hipólito por Ártemis, se eu sou muito mais reconhecida que Ártemis? Isso não me interessa, eu não tô
com essa inveja dela. A amartia de Hipólito, seu erro, preste atenção na linha 21, seu erro motiva-me a vingar do jovem hoje. Ou seja, esse erro do jovem Hipólito, que ela vai se vingar, que a gente está falando aqui na linha 22, ele tá lá na linha 14, que a gente acabou de ler. Renega o leito, renuncia às núpcias e diz que sou a pior das deusas. Ou seja, ela já falou anteriormente qual é o motivo da punição e só tá falando aqui na frente mais um pouco mais, falando, olha, o motivo que eu vou me vingar dele é o que eu já falei lá atrás. E essa adoração para Ártemis que ele tem não me interessa, porque o motivo é outro. A faina é pouca após ter me empenhado, provindo da morada de Pteu, onde fora mirar mistérios sacros, na glebas de Pandion, a nobre Fedra, consorte de seu pai, o vê e o amor amarro doma dama. Olha que passagem interessante. Assim eu quis. Vamos com calma aqui na linha 26 especificamente. A nobre Fedra, consorte de seu pai, o vê e o amor amarro doma a dama. Assim eu quis. Ou seja, a punição que a Afrodite, na verdade a vingança que a Afrodite fala na linha 22, que ela vai se vingar do jovem, já está denunciada aqui. A nobre Fedra, que é esposa do seu pai Tiseu, pai de Hipólito, o vê na casa de Pteu, como a gente vê aqui na linha 24, e o amor amargo doma a dama. Ou seja, assim que Fedra o viu lá na casa de Pteu, imediatamente ela foi tomada por um amor assim, uau, esse é o homem da minha vida. Mas pasmem, Fedra é esposa do pai de Hipólito, na verdade, perdão. Uau, olha que casos de família. A gente tem aqui um caso super... Uau, o que vai acontecer aqui? E ela continua. E antes de vir da terra de Trezena, margeando a pétrea Palas, perceptível a quem me olhasse, ergueu um templo a Cipres, amando o amor ausente. Ou seja, Fedra já está amando Hipólito. Quando ela volta para Trezena, ela constrói um templo à deusa Cipres, que é a Afrodite. Só que ela ama um amor ausente, ou seja, é um amor não correspondido. E isso faz parte da vingança de Afrodite. E aí eu vou agora entregar um pouco. Afrodite faz Fedra se apaixonar por Hipólito, mas não é um amor recíproco. E isso vai vir à tona mais à frente e vai gerar uma confusão enorme dentro do palácio. E aí agora eu vou dar uma pulada aqui, a gente vai lá para a linha 41 na verdade, perdão. Mas a paixão não há de terminar assim. Interarei Tiseu do caso. Ao moço em guerra contra mim, o pai fulmina com a praga de Poseidon, senhor do mar. Deus deu a Tiseu, fazendo-se cumprir seus 3 pedidos. Fedra, nobre, não viverá, pois não renunciarei para poupá-la, a impor ao inimigo meu punição à altura do que julgue satisfatório. Vamos com calma aqui. Afrodite aqui na linha 41 do prólogo, ela fala, mas a paixão não há de terminar assim. Irei terá Tiseu do caso, ou seja, ela tá falando assim, eu não vou deixar só Fedra apaixonada por Hipólito, eu vou falar também pro Tiseu que ela tá apaixonada por Hipólito. E aí começa aquilo que tem de elaborado na vingança dela. E aí ela continua falando, ao moço em guerra contra mim, Hipólito, aquele que tá me acusando da pior das deusas, o pai fulmina com a praga que Poseidon, senhor do mar, deu a Tiseu, fazendo-se cumprir seus 3 pedidos. Ou seja,
ela vai, além de entregar isso a Tiseu, vai encher o coração de Tiseu de ódio. Vai fazer com que ele puna. Ele é um rei, ele pode punir. Ele vai punir aquilo que está acontecendo ali, assim como o Poseidon também. Porque Poseidon, a gente conhece lá na tradição mitológica, sai punindo todo mundo. E aí, na linha 46, ela continua. Fedra, nobre, não viverá, pois não renunciarei para poupá-la. Ou seja, a Afrodite está falando, eu sou uma deusa e eu não vou renunciar, eu não vou voltar na minha palavra para que a Fedra viva. Quem é ela na fila do pão? Ela falou basicamente isso, eu sou uma deusa, eu posso fazer o que eu quiser e eu não vou renunciar. Já comecei falando lá na linha 9, que ela fala o que é a verdade, então Fedra que vai ter que arcar aqui com as consequências. E notem, Fedra não tem culpa de nada no conto. Como a gente viu aqui, o único culpado é Hipólito. E Fedra vai ser punida também. Vamos continuar a leitura. A impor ao inimigo meu a altura do que julgue satisfatório. Ou seja, ela vai punir da forma que ela acha que vai satisfazer a ela e a altura do inimigo dela. Ou seja, quanto maior é o seu inimigo, maior vai ser o seu índice de vingança. Ou seja, ela tá falando aqui, ó, minha vingança é elaborada conforme o status do meu inimigo. A gente tem que sempre lembrar que ela é uma deusa e que Hipólito é um mero humano. E ela tá falando aqui, ó, você aqui embaixo, você é meu inimigo, mas você na Terra tem condições um pouco mais altas. Então a minha vingança vai ser elaborada, não vai ser uma vingança qualquer. Assim como a gente também vê em outros mitos a guerra dos deuses. Os deuses têm isso entre eles. Os deuses não são complacentes uns para com os outros. Vamos voltar aqui. Já estamos terminando o prólogo. Posso ver que Hipólito, o filho de Tiseu, já se aproxima. A estafa da caçada chega ao fim. Não permanecerei neste lugar. Inúmeros acólitos festivos no séquio, em hinos, honra a Ártemis. Desconhece que o pórtico do Hades se entreabre e a luz que a vista já declina. Ou seja, ela vai sair da cena, porque o Hipólito está se aproximando ali com a sua romaria de servos em honra a Ártemis. E aí ela fala, na linha 56, desconhece que o pórtico do Hades se entreabre e a luz que a vista já declina. O que ela está falando aqui é basicamente que o pórtico, que são grandes portões, os grandes portões do Hades já estão abertos, ou seja, Hipólito já foi sentenciado e ele não está vendo, a luz já está ali à vista. Mas ele só vai saber disso ao fim do dia, quando a vingança da deusa sobrecair a ele e ela contar pro pai dele, como a gente já viu. E aí a gente tem alguns caracteres aqui que o Pierre Vernant e o Pierre Vidal-Naquet trazem pra gente refletir sobre o prólogo. E aí eles falam que a tragédia, vamos pensar especificamente da tragédia de Eurípides, mostra sim que a verdadeira matéria da tragédia é o pensamento social próprio da cidade, especialmente o pensamento jurídico e em pleno trabalho de elaboração. Ou seja, nesse caso específico de Eurípides, o que a gente está analisando aqui não é uma guerra entre deuses, não é uma tragédia religiosa. É uma tragédia política social, ou seja, o que a gente está falando aqui é uma coisa muito comum, que é o adultério. E as consequências do adultério e as suas punições.
E além disso, a gente tem como pano de fundo a religião, que aí eles têm a presença marcada de Afrodite. A gente não deve esquecer que no teatro grego do século V e anterior, ele ainda é marcado por essa figura dos deuses, ainda é marcado por essa religiosidade, pela mitologia, coisa que a gente vai ver que vai mudar quando a filosofia chegar, e que eles vão perdendo esse espaço de representação, mas eles sempre estão lá. A peça sempre tem um deus como pano de fundo, ou tem algum princípio religioso como pano de fundo. E como a gente viu no começo da aula aqui, que alguns autores, como Sófocles e Ésquilo, eles criticam Eurípides por trazer essa democratização da tragédia. A gente também tem que pensar que, como os Pierres falaram, né? Que a tragédia, ela narra um contexto social-político. Ela está narrando a realidade da cidade. Ou seja, mesmo as peças anteriores, elas estão narrando coisas que acontecem na polis. E a gente não deve desassociar o teatro e botar ele em qualquer coisa. O teatro pode estar narrando ali sobre o que for, mas ele está narrando sempre algo que acontece na polis. Ou seja, toda a produção teatral da época é uma produção do que se vive, é uma verdade da época. A gente não deve pegar uma peça como Hipólito e falar: isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma fanfic. Não, isso era uma verdade da época, era um problema da época, era uma consequência do que se vivia na cidade de Atena na época. Porque essa peça foi escrita para eles, para ser refletida por eles. A gente está fazendo aqui um exercício de reflexão sobre, mas a gente vive essas questões de outras formas. A gente hoje tem a esfera política consolidada para se fazer essas discussões do adultério e tudo mais. Na época, a instituição política que se tinha era o teatro. O teatro tinha esse papel de trazer esses problemas socialmente e nós, enquanto telespectadores, refletirmos sobre. E Aristóteles vai falar posteriormente disso, na Poética, se eu não estou enganado, que esse princípio de troca é a catarse. A catarse é essa mudança assistida. Ou seja, eu vou ao teatro, o teatro me fornece algo e acontece uma mudança em mim. Aquilo que o teatro traz para mim me faz refletir, mudar. Então, o teatro ele tem esse papel na sociedade grega de fazer essa mudança de reflexão e de trazer pautas a serem questionadas. E a gente também tem esse princípio no cinema, mais atual, né? No cinema, na literatura, na música, na produção de MVs, Music and Videos, e outros elementos culturais que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma gama artística muito maior do que se existia na Grécia. Eles tinham as artes deles, mas hoje a gente também tem outras formas de arte. E o teatro, assim como o teatro grego, o nosso teatro ainda tem esse papel social crítico de levantar certas pautas e serem questionadas. Essa é uma das importâncias políticas do teatro. E esse erga Afrodite, ou seja, esses atos de Afrodite, eles também mostram como a religião tinha um papel privilegiado na época para ser pensado. Ou seja, quando ela fala ali que ela tá garantindo a verdade do que está sendo narrado, é um princípio também político. Que ela tá falando: olha, o que está acontecendo aqui nessa peça é verdade, porque o teatro é uma instituição política que garante, já assegura por si só isso, mas tendo a palavra de uma deusa ali garantindo a verdade, aquilo se torna algo que deve necessariamente para todos os cidadãos ser pensada, ser refletida. E
esses ergas, né, esses atos de Afrodite nos proporcionam isso, assim como toda a obra e também outras peças. O teatro tem esse poder de trazer essa reflexão. Os atos, os ergas do teatro têm esse princípio de trazer a reflexão. E por aqui a gente vai encerrar hoje, mas tem muito mais coisas para se falar só sobre esse prólogo. E vai ficar para uma próxima. Até mais. Ai, como é que finaliza?